Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Amém. Deus abençoe você também que está nos assistindo aí. Que Deus te abrace aí no local onde você está, na sua casa, seja onde for. E nós estamos gratos a Deus por mais um culto, né? Hoje está meio friozinho, mas glórias a Deus por isso, né? Porque o calor do Senhor nos aquece, o seu amor, a sua graça. E eu estou muito feliz por mais uma vez o Senhor me dar essa oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor. Me sinto não merecedor disso. Foi uma coisa que verdadeiramente eu nunca pedi para o Senhor. Eu nunca pedi para Deus que eu queria ser um ministro da palavra, mas e por algumas vezes eu tentei fugir disso, e eu confesso, irmãos, que eu já até pensei em parar, irmãos. Eu já pensei em falar assim, ó, eu não vou mais pregar a palavra do Senhor, não. Eu comigo. Coitado de mim, né, irmãos? Que Deus tenha misericórdia, né? Porque quando Deus nos escolhe, irmão, não é que é o nosso querer, é aquilo que Deus quer para nossas vidas. Amém? Amém. E nós estamos aqui, né, irmão? Assim como eu estou, como você está. Eu não sei qual que é o seu pensamento referente na sua caminhada, mas a gente tem momentos que a gente tem um altos e baixos, né? Mas o segredo, irmão, é a gente jamais desistir. Nós jamais temos que parar. A Bíblia vai falar que a alegria do Senhor é a nossa força. E o fato de a gente estar aqui foi a sua força, foi a sua determinação que fez você estar aqui hoje. Você se propôs a isso, a estar na casa do Senhor, porque você sabe, você tem essa consciência que foi o Senhor que te escolheu. Isso é muito bom, isso é muito maravilhoso, porque em momentos difíceis, de dificuldade, muitas vezes a gente procura soluções, atalhos, e a gente não encontra outro caminho, outra solução a não ser Jesus Cristo. É assim ou não é? Você fala, não tem jeito, é só o Senhor mesmo. E tem coisa, irmãos, que vai ser somente o Senhor mesmo. Por mais que você seja uma pessoa capacitada e em certas situações você tenha capacidade, mas vai ter coisa que vai ser somente Deus. E é quão bom e quão maravilhoso é a gente, cada dia que passa, a gente reconhecer que nós somos mais dependentes de Deus. Aleluias. Quero que os irmãos abram comigo a Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Aleluias, Deus. Glórias a Deus, aleluia, Pai. Aleluia, Deus. Glórias a Deus, aleluia. Apocalipse 2. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Carta à igreja em Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que se puseste à prova aqueles a que si mesmo se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Tens perseverado e suportado os sofrimentos de toda a espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeste, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens contudo a seu favor
que odeia as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Eu quero repetir aqui, irmãos, o versículo 4. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Feche os seus olhos. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Pai, eu te peço que o Senhor me use e me capacita nesse momento, Deus. E que não seja eu, Pai, mas seja o Teu Espírito Santo sobre a minha vida. Pai, que essa mensagem, Pai, possa alcançar os corações de cada um aqui, Pai. E das pessoas que estão também, Pai, assistindo através de algum lugar, Pai, de algum aparelho, do celular, do computador, Pai. Mas que essa palavra chegue dentro de cada lugar, Pai, a qual está ligado, Pai. Pai, eu te agradeço pela oportunidade que o Senhor dá mais uma vez, Pai. E faça e cumpra, Pai, segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar, irmãos. Irmãos, nós temos aqui no livro de Apocalipse, a qual Deus revela Jesus Cristo. E Jesus, ele aparece a João e fala lá para João: olha, João, anota tudo aquilo que você vai ver. Escreve tudo conforme você vai ver. Porque essa é uma profecia para 7 igrejas da Ásia. E a primeira carta, que é para Éfeso, me chamou muito a atenção. Porque todas as cartas que são enviadas a 7 igrejas são cartas de orientações, são cartas de oportunidade, são cartas de autoanálise, de as igrejas se autoanalisar referente ao seu posicionamento, ao Evangelho, ao amor a servir a Cristo. E quando fala aqui sobre o primeiro amor, eu me deparei, irmãos, lá quando eu aceitei a Jesus Cristo. E eu estava pensando, né? A gente comemora tantas datas especiais, né? O pastor está comemorando 27 anos de casado, né? Que bênção, né? Legal, a gente recorda de tanta data. No dia do primeiro beijo com a sua esposa, o primeiro dia que você saiu, o dia do casamento. Tantas datas, né? O aniversário dos seus filhos, de um parente. Mas quantos comemoram, eu estava pensando assim, o dia do seu batismo? Quantos se lembram do dia que foi batizado, a data exata? Só eu me batizei em tal dia, meu. Caraca. E quando, irmão, vou ser sincero com os irmãos. E essa palavra veio muito, falou comigo. Eu nunca comemorei o dia de batismo. E talvez a partir de hoje, dessa palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu vou pensar diferente. Porque foi uma data que marcou as nossas vidas. Foi uma data onde o velho homem morreu. Tudo aquilo que você cometia de pecado foi esquecido, foi apagado. E literalmente o fato de a gente descer nas águas é justamente um banho de purificação. E no começo, né, a gente está naquela pegada, né, onde a gente só quer estar em Cristo. Tem culto de manhã, nós ia. Tem culto à tarde, nós vamos. Tem ensaio, nós vamos. Eu lembro que quando eu era novo convertido, tinha escola dominical. Era das 9 às 11, ou era das 8h30 às 10h30. Eu lembro que logo em seguida tinha um ensaio dos jovens. E a gente ficava e ia chegar em casa 1h da tarde, 5h da tarde já tinha que estar de novo para passar os louvor. E aí tinha um culto, ficava na igreja até 9h da noite. E isso
Era uma coisa tão prazerosa, tão gostosa, tão bom. É assim ou não era, irmãos? Parece que a nossa disposição de, quando a gente é novo convertido, de fazer a obra do Senhor era mais constante. Só que o tempo vai passando e parece que a correria, os compromissos da vida vai engolindo esse amor, esse compromisso, essa responsabilidade, essa dedicação que a gente tinha. E cada vez mais vai ficando mais no automático. Vai ficando mais como uma coisa que eu tenho que ir lá, bater o cartão aos domingos, 6:30 da tarde. E aqui a palavra do Senhor, a revelação, a carta à igreja de Éfeso, é justamente sobre isso. Onde Deus fala assim, cadê aquele primeiro amor? Cadê aquilo que você sentia por mim? A dedicação, a entrega? Cadê aquele sentimento que você tinha por mim? Cadê aquele sentimento de cada vez mais você queria estar perto de mim, de me buscar? A gente vê que quando um homem e uma mulher se conhecem e começam a se relacionar, começa com, hoje pelo WhatsApp, antigamente não tinha isso, mas hoje, oi, tudo bem e tal, vamos marcar para comer uma pizza, assistir um filme. Isso vai criando, quando ele vai se conhecendo, vai saindo, vai criando uma intimidade, vai ficando mais constante, e aquele desejo, os irmãos aqui que são casados vão concordar. Toda hora você quer ver, não importa a hora, o dia, você pode estar com compromisso, você desmarca, a pessoa fala, vamos se ver hoje, você vai, você larga tudo que você tinha que fazer, mas fala, não, eu tenho que ir. É assim, não é, irmãos? Ou será que só comigo foi diferente? Com você não foi assim não, Céu? Não é, Caio? Aquele desejo, ô Fernando? Hoje vai ter um cinema. Vou estar mais próximo. Será que eu vou pegar na mão hoje? Não é, Ricardo? Tá rindo aí, irmão? Mas é assim ou não foi? Aquele desejo, cria aquela ansiedade. E você não vê a hora de encontrar a pessoa. E o tempo vai passando. Você vai criando afinidade. Você vai pegando mais amor, mais confiança. E aquela coisa dentro de você, o amor vai crescendo. Ao ponto de você chegar à conclusão com a pessoa e falar assim, nós vamos nos casar. E vamos construir uma família. E nós começamos assim também no Evangelho. Aquele desejo, aquela pegada, aquela vontade de cada dia mais estar com o Senhor, estar na igreja, fazendo a obra. Eu já contei para os irmãos aqui esse testemunho que quando eu estava nesse primeiro amor, irmãos, aí eu precisava trabalhar, arrumei um serviço no McDonald's e aí o horário era ao contrário, não batia com o horário do culto. Aí eu briguei com Deus, irmão. Eu falei, Deus, peraí, eu preciso de um emprego, mas você me deu um emprego que me atrapalha de estar na sua presença? Esse eu não quero, não. Aí eu fiquei revoltado, irmãos. Eu fiquei chateado. Porque eu não aceitava, irmãos, eu faltar no culto. Mas eu precisava trabalhar. Mas quando Deus abre a porta que me tira da presença do Senhor, eu falei, não, Deus, eu não quero esse. E aí tinha o pastor João Luiz, nunca vou esquecer do pastor João Luiz. Toda terça-feira tinha ensinamento, era ensino bíblico. E no final do culto ele falava assim, irmãos, coloca o que você quer para Deus no papel e traz aqui que nós vamos orar.
E eu coloquei lá, eu quero trocar de horário no serviço. Fui lá e coloquei meu papel lá. Orou. Na semana eu estava trabalhando, irmãos, eu lembro até hoje, foi num sábado. O gerente era um argentino, o Damian, ele era muito doidão, esse cara, meu, doido mesmo. Ele me chamava de negão. E lá tinha pessoas na época, 7 anos, querendo trocar de horário. Que era o horário das 6 às 2. Tinha gente 7 anos de empresa lá querendo trocar de horário e não conseguia. Porque na parte da manhã era como se fosse uma panela já. Ninguém entrava. E eu tô lá trabalhando, fazendo lanche, tinha um relógio assim, eu ficava desenhando o horário do culto. Ó, agora vai cantar os 3 hinos da harpa, agora o pastor tá dando oportunidade por círculo de oração, agora é a mocidade. E aí eu ficava ali numa aflição trabalhando, irmãos. E questionando a Deus, Deus, não quero esse emprego não. Mas Deus ouviu minha oração. Ele ouviu o meu pedido. E um sábado eu estou trabalhando, esse Damian estava passando. Esse negão, ele era todo estúpido assim, mas um cara gente boa, nunca vou esquecer dele também, que era muito, foi o cara que me deu oportunidade na vida. Ele passou assim e falou assim: negão, a partir de amanhã você está 6 horas da manhã aqui. Eu quero você aqui amanhã 6 horas. Aí parou a cozinha e falou assim, todo mundo perguntou: o Silas? É você mesmo, negão. Depois daquele dia ninguém nunca mais trocou meu horário. Ah, mas o que você está querendo dizer isso, ô Silas? Parece que no primeiro amor, irmão, a nossa fé era maior. No primeiro amor a gente tinha mais convicção, mais certeza de que Deus estava com a gente. E com o passar do tempo, irmãos, a gente vai esfriando. A gente já não tem mais aquela convicção, aquela certeza de que eu tenho que fazer mais pela obra do Senhor. Em Mateus 6,33 vai falar que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas parece que nós vivemos em dias, em momentos, em que nós estamos buscando todas as outras coisas primeiro. E o reino de Deus está ficando para trás. E assim aconteceu com a igreja de Éfeso. Mas Deus é tão misericordioso que Ele falou assim: ó, eu vou orientar eles através da vida de João. Ô João, vai lá e fala para eles voltar. Fala para eles lembrar do primeiro amor, daquele sentimento, das primícias, das primeiras obras, a quais eles fizeram ao meu favor. E parece, irmãos, que essa palavra foi escrita hoje. Tem uns 15 dias atrás, eu fui convidado para tocar numa igreja, porque estava sem músico, aniversário de 10 anos da igreja, e eram 4 dias, sábado, domingo, segunda e terça. Aí eu falei para a Selma, vamos? A Selma, vamos. Quando chegou na segunda-feira, ela falou assim: ó, não vou não, por causa que eu tenho uns compromissos para fazer do serviço. Eu falei: não, nós vamos. Eu creio que Deus vai nos dar sabedoria, Deus vai cuidar de tudo. E no final das contas, irmão, nós honramos esses 4 dias, nós somos fiel, e parece que nada de diferente da nossa vida pessoal mudou, porque tudo se resolveu. Ela conseguiu fazer as coisas dela e nós conseguimos o objetivo, que era estar lá os 4 dias. Muitas vezes, irmãos, é o nosso querer, é o nosso posicionamento, é a nossa, o que realmente nós temos como prioridade. E parece que quando a gente viveu o primeiro amor, não que a gente não sofra dificuldade e lutas agora, mas quando a gente está no primeiro amor, parece que a gente suportava mais tranquilo, porque a nossa fé era maior, a gente tinha confiança mais em Deus, porque a gente estava mais próximo do Senhor, porque a gente tinha mais intimidade, e não era qualquer coisa que nos abalava. Irmão, não que nós temos que fazer isso, mas até a Bíblia fala que nós temos que colocar o Senhor à prova. E quando eu fiz esse pedido, quando eu recebi esse horário de emprego, eu não aceitava.
E Deus conhecia o meu coração. Porque Deus sabia do desejo, da vontade de eu estar na presença dEle. Então nós temos que rever os nossos pedidos, as nossas intenções, porque se vai prevalecer, se vai ser útil ao reino do Senhor também. Se nós vamos, aquilo que nós tanto almejamos, será que vai contribuir para o reino? É isso que nós temos que auto nos analisar. De hoje, ao primeiro amor que você viveu, como é que está o seu amor hoje? E é interessante que você vai ler as 7 cartas que está escrita as 7 igrejas, e todos no final vai estar escrito assim, ó: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É Jesus falando para a igreja: olha, presta atenção, toma cuidado, reveja o seu posicionamento, reveja as suas atitudes, reveja como que você anda, reveja como que você tem colocado Cristo na sua vida, em qual patamar da sua vida Cristo está. E não tem como, irmãos, a gente viver o primeiro amor, querer viver o primeiro amor, sem ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. Um relacionamento entre duas pessoas, ele só vai avançando através da intimidade. Porque você vai pegando confiança, você vai pegando amor, você vai pegando carinho. E todas essas coisas que eu estou citando aqui está alienada ao primeiro amor de Cristo também. O amor, o carinho, a dedicação, o posicionamento, o fazer, o executar. Se você tem algum planejamento, algum pensamento de fazer uma obra para o Senhor, faça. Chega na liderança: olha, eu tenho vontade de fazer isso, pastor, vamos para cima. Nós não podemos, irmãos, nos conformar em entrar ano e sair ano e a gente não ganhar uma alma para o Senhor. Porque muitas vezes nós não ganhamos, sabe por quê? Porque nós estamos no comodismo. Essa semana eu falei com um menino, ele está afastado do caminho do Senhor, e eu liguei para ele para falar de uma coisa nada a ver. E ele foi e falou assim: Silas, tem como você vir aqui na minha casa hoje? Porque eu estou com um problema espiritual. A Selma nem sabe disso. Eu fui levar a Júlia na escola, eu estava estacionando o carro, irmãos, dentro de casa, eu lembrei dele. Falei: caraca, meu, eu preciso ir lá. Mas sabe, ao mesmo tempo que fala assim: ah, não vai não, deixa lá, alguém vai ministrar na vida dele. Mas eu falei assim: não, eu vou. Já era tarde da noite, eu tinha chegado com a Júlia, eu peguei o carro e fui lá, bati na casa dele. E ele falou assim: ó, Silas, eu estou com síndrome do pânico, eu não consigo sair de dentro de casa. Casado, 2 filhos, esposa, e eu venho sofrendo com isso já faz tempo. E eu não consigo me libertar disso. E quando isso me ataca, Silas, o único pensamento que eu tenho é de morte, é de se matar, é de morrer. E eu já cheguei até o pensamento, a conclusão que a melhor coisa, a melhor alternativa para mim hoje era morrer. E quando eu cheguei lá, irmãos,
Eu fiquei tão satisfeito de ter ouvido a voz de Deus de ir até a casa dele. Não eu, irmãos, porque eu não sou nada, mas eu creio que essa visita salvou a vida daquele homem. Eu creio assim, irmãos. E eu creio que eu vou ver ele aqui ainda, irmãos. Não só ele, mas toda a família dele. Mas você vê que, sabe, é da forma que nós damos importância a essas coisas. A verdadeiramente o primeiro amor? Ou será que nós vivemos só preocupados com os nossos afazeres do nosso dia a dia, com as nossas próprias preocupações, e muitas vezes pensamos naquele quadrado onde é só a nossa família? E a prova maior de amor, de prioridade, de primeiro amor, veio de Deus, onde Ele dá o seu único filho para salvar a minha e a sua vida. Quer prova maior de amor do que essa? Eu me peguei refletindo diante disso. Eu falei, nossa, Deus era o único, Jesus era o único filho de Deus, e mesmo assim Ele não conteve em que era seu único filho, e falou assim, não, eu vou dar o meu único filho para salvar a humanidade. E nós muitas vezes, irmãos, como eu pensei nem na casa do menino, viramos as costas por situações às vezes que estão na nossa frente, que Deus coloca diante de nós. Mas nós temos que voltar à prática do primeiro amor. Nós temos que... Hoje Deus colocou essa palavra no meu coração e para transmitir para toda a igreja, a você refletir e buscar, porque assim como a igreja de Éfeso, que Deus deu oportunidade para eles e orientou, falou assim, ó, volta à prática do primeiro amor. Isso está sendo transferido para nós hoje. Eu estou falando do Silas. O quanto eu já fui mais ativo à obra do Senhor. O quanto eu já coloquei mais o meu coração, a minha alma, a minha entrega na obra do Senhor. Mas eu creio que hoje está tendo um novo tempo de restauração para todos nós aqui voltar à prática do primeiro amor. Em nome de Jesus. Eu creio que cada um daqui vai sair hoje com esse pensamento. Pai, eu quero viver de novo o primeiro amor. Eu quero viver de novo aquilo que, quando eu levantei as minhas mãos, quando eu te aceitei como meu único e suficiente Salvador. Pai, eu quero viver de novo, Pai, aquele dia tão maravilhoso que foi quando eu desci as suas águas, Pai, e fui transformado e fui batizado. Aleluias. Deus hoje está nos dando essa oportunidade de viver isso intensamente, de não vir aqui mais nos domingos como um culto qualquer, não, mas sei lá, às vezes eu tenho vergonha de dar glória a Deus, aleluia. Nós precisamos romper algumas barreiras, algumas limitações que nós mesmos colocamos. Eu falo assim, caraca, meu, eu podia hoje ter a mesma oração que eu tive quando eu estava lá naquele emprego, a qual eu não aceitava, e a qual que eu coloquei diante do Senhor. Eu falei, Pai, eu não quero esse emprego para mim, porque eu preciso estar na sua presença. Irmão, se tem alguma coisa que te impede de fazer a obra, pede para Deus mudar. Pede para Deus te dar uma estratégia. Pede para Deus te dar um novo caminho, uma nova direção. Mas que Deus te coloque em lugares, em situações a qual jamais vai atrapalhar de você o adorar. Não só a questão de, lógico, nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar, mas a gente está com comunhão, como igreja diferente. Teve um culto que não veio quase nenhuma criança. A Esther falou assim, papai, o que está acontecendo? Porque as crianças não vieram hoje. O que aconteceu com as crianças? Sabe, irmãos, aquilo marcou em mim, porque
a preocupação, o amor, a falta que eles sentem um do outro. E nós temos que ter esse sentimento também. O pastor não veio, está tudo certo. Não, irmãos, nós temos que nos preocupar mais uns com os outros. Por que a fulana não veio, irmã? Por que você não veio? Está tudo bem? Ô irmão, por que você não veio hoje? A gente tem que ter essa preocupação com o outro, porque isso também é o amor. Não simplesmente, faltou porque... Não, irmãos. Nós temos que ter essa preocupação um com o outro. Em nome de Jesus. Um anseio manifestei ao Senhor e a sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor e buscar sua orientação no seu tempo. Pois no dia da adversidade Ele me protegerá, e estarei abrigado no recôndito do seu tabernáculo. Acima dos altos rochedos serei colocado em segurança. Então triunfarei sobre os adversários que me rodeiam. Em seu tabernáculo oferecei sacrifícios de triunfo e gratidão. Cantarei e louvarei ao Senhor. É o Salmo 27. Um anseio manifestei ao Senhor. A ansiedade. Existe um anseio aqui no salmista sobre a presença do Senhor na vida dele, sobre cada vez mais ele estar perto do Senhor, sobre cada vez mais ele estar diante do Senhor, sobre cada vez mais ele estar íntimo do Senhor. Quanto mais nós buscamos intimidade, mais nos aproximamos do Senhor. Quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais criamos uma confiança, uma segurança. Quanto mais temos uma segurança, mais o Senhor está perto de nós. Isso nos dá a convicção de que não estamos sozinhos, independente da situação. Mas parece que quando nós estamos longe do Senhor, a sensação é que parece que você está sozinho e que você não vai conseguir. Por isso que nós jamais devemos abandonar, como João foi usado para falar para a igreja de Éfeso sobre a prática do primeiro amor. Aleluias. Asseverou-lhe Jesus: amará o seu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. Olha que Jesus está falando. Assegurou-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. A palavra está falando que a sua primícia, a nossa primícia da nossa vida tem que ser o Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ter sempre o Senhor Jesus Cristo como prioridade. Porque com o passar do tempo, irmãos, eu falo porque eu já vivi isso. Quando você está meio fraco na fé, parece que tudo se torna mais difícil. Porque você não tem aquela mesma segurança, aquela confiança que você tem em Deus de quando você aceitou a Jesus Cristo. Então, nos primeiros meses, nos primeiros anos. E parece que você... qualquer coisinha que vem diante da sua vida, que vem de contra a sua vontade, o seu querer, te abala. Tipo, faz ficar fraco, pensativo. Será que eu vou vencer? Será que eu vou passar por isso? Mas independente do seu posicionamento, Deus jamais vai te abandonar. Deus jamais vai te deixar sozinho. Nós estávamos agora à tarde na casa da nossa irmã Clédia. Nós fomos visitar ela, que ela fez a cirurgia. E para a glória de Deus foi um sucesso. E quando ela está no quarto aqui, ela vai ter oportunidade de contar para os irmãos aqui. Mas uma senhora de 92 anos, que fraturou o fêmur, estava lá, olhou para ela e falou assim:
Você sabe que hoje foi Deus que te deu um livramento de vida, né? E a irmã dela estava do lado e falou assim para a irmã dela: e a senhora trate de voltar para os caminhos do Senhor. E realmente a irmã dela está afastada dos caminhos do Senhor. E sabe o que é isso? Deus confirmando, por mais que ela tenha a certeza, e essa certeza nós temos que carregar conosco, é Deus falando assim, ó: sou eu que cuido de você. E muitas vezes, irmão, Deus está nos livrando, Deus está cuidando da gente, de coisas que a gente nem imagina que nós vamos passar. Mas Deus já está tratando, Deus já está livrando. Isso é tão maravilhoso. Até a gente dormindo, Deus está nos protegendo, está nos guardando. Aleluias. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele acolherá a todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vos que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Entristecei-vos, arrependei e chorai. Abandonai o riso fácil e pranteai. Trocai a vossa euforia pelo pesar. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Tiago capítulo 4, irmãos, do verso 7 ao 10. São palavras que nos dá a confiança, a intimidade que nós temos que buscar a cada dia no Senhor. E a palavra é essa, irmãos: que nós buscamos viver o primeiro amor novamente. O Senhor não mudou, irmãos. O Senhor continua posicionado da mesma maneira. E depende de nós. Depende do nosso posicionamento, da nossa busca. Que nós possamos sair daqui, irmãos, nessa noite, com a certeza de que eu vou viver o primeiro amor novamente. E se você está vivendo ainda, amém, glórias a Deus por isso. Mas eu preciso, irmãos, me derramar muito mais na presença do Senhor. Eu preciso ir mais além. Eu preciso buscar mais o Senhor. Eu preciso buscar mais a intimidade do Senhor. Eu preciso me dedicar mais à obra do Senhor, irmãos. Eu preciso me dedicar mais a vidas aí fora que precisam ouvir eu falar do que o amor é bom, que Jesus é bom, que Jesus liberta, que Jesus salva, que Jesus purifica. E o primeiro amor, irmãos, vai trazer de novo para nós. E eu creio que através do nosso posicionamento, irmãos, eu creio, irmãos, que nós vamos ver esse lugar ainda, essa igreja aqui, ó, com todos os lugares preenchidos, irmãos, com pessoas na porta, que nós vamos para um templo maior, porque esse aqui não vai dar espaço, não vai ter espaço para tantas pessoas que irão frequentar esse lugar, irmãos. Em nome de Jesus eu creio assim, irmãos. Eu creio que através das nossas vidas vão ser alcançadas. Esse ano ainda. Eu creio que vidas ainda, através das nossas vidas, vai olhar o brilho de Deus em nós, vai ver aquele primeiro amor e vão querer viver aquilo que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus, irmãos. Eu queria que você abrisse comigo o Salmo 25, irmãos. Se coloque de pé em nome de Jesus. Salmo 25. Todos acharam? Amém. É um salmo de Davi, irmãos. Irmãos, eu parei para meditar nesse salmo com liderança. Presta atenção, irmãos, nesse salmo. A ti, Senhor, elevo o meu ser. Em ti tenho confiado, ó meu Deus. Não permitas que eu seja humilhado, nem que meus inimigos escarneçam de mim. Nenhum dos que acreditam em ti será decepcionado.
Envergonhados ficarão aqueles que sem motivo agem como traidores. Faze-me conhecer, ó Senhor, os teus caminhos. Ensina-me a trilhar a tua vereda. Orienta-me a seguir a tua verdade. E ensina-me a mantê-la, pois tu és o Deus da minha salvação. E a minha esperança está em ti todos os dias. Lembra-te, meu Deus, da tua misericórdia, e recorda-te da tua graça, que existe desde sempre. Não relembres os pecados e desobediências da minha juventude. Lembra-te de mim conforme teu infinito amor. Misericordioso e justo é o Senhor, e por isso aos pecadores reensina o seu caminho. Dirige os humildes na justiça e os instrui no seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para os que obedecem aos preceitos da sua aliança. Pela honra de teu nome, ó Senhor, perdoa minha grande iniquidade. Quem é aquele que teme ao Senhor? Ele lhe ensinará o melhor caminho a seguir. Sua alma viverá em plena felicidade e seus descendentes herdarão a terra. A intimidade do Senhor é para os que os temem, aos quais ele revelará os segredos da sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois somente Ele livrará meus pés da cilada. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois me sinto só e em muita aflição. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha desolação. Olha para a minha agonia e sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera como se multiplicam os meus inimigos e com que crueldade me odeiam. Protege e salva a minha vida, que eu não seja envergonhado, pois em ti me abrigo. Que a sinceridade e a retidão me preservem, pois em ti deposito toda a minha confiança. Ó Deus, liberta Israel de todas as suas atribulações. Aleluias. Eu vou pedir para o Lucas colocar um louvor do Morada, Não Há Amor Igual. Enquanto esse louvor vai tocar, eu quero convidar você para orar comigo. Agradeço você que ficou aqui com a gente, aí nos assistindo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua semana. Tenha uma semana de paz, de bênção e de vitória, em nome de Jesus.